Graça e paz, Senhor Jesus. Receba uma porção da palavra de Deus para a tua vida nesse dia de hoje. Antes de começar a ministrar a palavra do Deus Todo-Poderoso, você que está aí do outro lado, especifica aí nos comentários o teu pedido de oração. Eu quero orar por sua vida. E se ainda não é inscrito, aproveita. Se inscreva no canal. Venha fazer parte da cobertura espiritual de oração. Preste atenção na palavra. Livro de Gênesis, capítulo 39 e o verso 2. Diz assim, ó. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vou ler novamente. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Enquanto a promessa de Deus ela não se cumpre na tua vida, o Senhor é com você onde quer que você esteja. Se você está em obediência, seguindo aos comandos do Senhor, até aquilo que era para dar errado, vai dar certo na tua vida, porque Deus está com você. E quando Deus está conosco, Ele nos faz prosperar, mesmo que o cenário não seja o cenário da nossa vitória. José, ele não estava no cenário da vitória. Ele havia chegado na terra do Egito. Porém, aquele local ali era onde ele seria honrado. Porém, a posição que ele estava não era de honra. A posição dele era de escravo. Porém, até aquilo que era para ter dado errado na vida de José, deu certo. Porque os irmãos dele que provocaram tudo isso, os irmãos dele que o venderam e lançaram ele diretamente para o local da vitória. Deixa eu dizer algo a você. Você que está aí do outro lado, pode estar olhando hoje para o teu cenário e ver que o cenário não tem nada a ver com o cenário da tua vitória. Mas se você, meu amado e minha amada irmã, está debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, debaixo da mão poderosa de Deus, até o local que você se encontra hoje, você vai prosperar. Porque Deus, ele é providência, ele vai provendo tudo até que se cumpra a nossa vitória. A palavra de Deus em diversos versículos no livro de Gênesis, quando relata a vida de José, fala: e Deus era com José. O Senhor era com José, porque Deus era com José. Em todo momento, mesmo que ele não ainda estivesse vivendo o cenário, a vitória, o sonho tão aguardado, mas Deus estava com ele. E quando nós lembramos agora de Davi, fala claramente que o Senhor era com Davi em tudo que Davi fazia, mesmo por detrás das malhadas, quando derrotou o gigante, quando prepararam o banquete e não o convidaram. Deus estava com Davi. Meu amado e minha amada irmã, essa palavra aqui é para acalmar o teu coração. Porque muitas das vezes você pode olhar para o teu cenário hoje e dizer: Senhor, olha para mim, olha para esse deserto, olha para esse cenário que eu estou vivendo, que eu estou passando. Mas, meu amado e minha amada irmã, se você prestar bem atenção, Deus ele tem cuidado de você. E mesmo que hoje o que você está vivendo não tem nada a ver com aquilo que o Senhor sonhou para a tua vida, com a vitória que o Senhor te prometeu, com o cenário que o Senhor te mostrou. Mas se você se atentar para os detalhes, Deus está com você. O Senhor, ele está fazendo com que você venha a ser preparado para viver a plena promessa que ele te prometeu. José precisava passar por tudo isso que ele passou. José precisava ser lapidado. José precisava adquirir conhecimento, entendimento, sabedoria para saber governar quando chegasse o grande dia do Senhor na vida de José. Percebes tu que muitas das vezes, presta atenção, o que está acontecendo na tua vida hoje,
Você não está entendendo. A palavra de Deus é clara quando diz assim, ó, o que eu faço hoje, não entendes tu agora, mas entenderás depois. Quando nós analisamos e meditamos na vida de José, nós vemos que o Senhor cuidou nos mínimos detalhes para que chegasse no dia exato, no dia do Senhor, no dia da vitória, no tempo determinado que o Senhor determinou para a vida de José. Nós vemos Deus cuidando de cada detalhe. E o que José não entendia no começo do seu processo, ele passou a entender quando estava vivendo o propósito de Deus. Até porque José chegou a dizer a seus irmãos, depois que o pai dele veio a falecer, porque os irmãos achavam que ele agora iria se vingar deles, depois que o pai havia falecido. Mas José olhou para seus irmãos e disse assim, ó, vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou em bem, para que tudo isso aqui que esteja acontecendo seja preservação da vida de vocês e de muitos. Percebes tu? José passou a entender que tudo o que aconteceu na vida dele foi um propósito de Deus, para ele viver a honra e o propósito de Deus na vida dele, para verdadeiramente o sonho ser cumprido na íntegra na vida dele. E os irmãos que fizeram tudo aquilo, tramaram contra ele, tentaram matar, venderam ele, viram que foi debalde, viram que aquele que é escolhido de Deus, ninguém toca, ninguém mexe, ninguém mata, ninguém destrói, se não for a permissão de Deus. Deixa eu te dizer algo. Você está protegido pela mão potente do Senhor. A mão forte, a mão de Deus está sobre a sua vida. E todo aquele que intentar o mal contra a tua vida, Deus vai transformar em bem. Porque você está guardado pela mão do Senhor. Aleluia! Deus era com José em todas as fases que ele passou do processo. Deus era com José. Presta atenção, meu amado e minha amada irmã. Essa palavra é para que você não venha desistir. Me revela o Espírito Santo de Deus. Pessoas que chegaram até aqui, que está no momento desse vídeo, que pensam até em desistir, porque o processo ficou mais doloroso. O deserto está mais árduo. E você pensou até em desistir. Parar e ficar no seu canto aí, sem querer saber mais de nada. O Senhor diz, não estás entendendo, mas entenderás. Faz parte do processo para viver o propósito que eu tenho para você. Suporta mais um pouco, porque eu estou com você. Deus está contigo. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus sonhou para a tua vida. Deus ele vai cumprir com riquezas de detalhes. E nesse cenário que hoje não condiz com o cenário que Deus te prometeu, é tão somente um preparo para você viver a verdadeira promessa de Deus. José, ele estava exatamente ali no local do cumprimento da promessa, mas ele não estava no cenário da promessa. Ele estava simplesmente sendo preparado para o cenário. Percebes tu o mistério de Deus? Que muitas das vezes você pode estar até reclamando do local que você se encontra, porque não é o cenário da tua vitória, mas simplesmente é um preparo neste local para você viver o cenário da vitória. Entenda esse mistério, entenda essa chave que o Senhor te fala hoje, para que você não venha desistir, não venha parar, para que você não venha entregar os pontos, para que você, meu amado e minha amada irmã, não venha desistir dos sonhos, porque o Senhor, Ele está tão somente te preparando para o dia da honra. Quando você estiver vivendo a honra, quando você estiver vivendo o propósito, quando você estiver desfrutando da vitória, você vai olhar para trás e vai dizer verdadeiramente, era necessário ter passado por tudo aquilo, porque senão não estaria preparado para segurar a minha bênção.
Oh, aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meu amado e minha amada irmã, Deus era com José. Deus é com você. E enquanto o cenário não seja o cenário da vitória, o Senhor está preparando você para este cenário. Deus, ele vai mudar a tua história, a tua vida. E tudo isso aí está servindo para que você venha servir. Aleluia! Tudo isto aí está servindo para que você venha servir. José foi honrado na frente daqueles que lhe injustiçaram. Sabe o que revela o Espírito Santo de Deus nesse momento? Para você que está aí do outro lado, você está sendo injustiçado. Tem lugares que você está tendo que baixar a cabeça, porque você não sabe nem mais o que dizer perante a grande injustiça que fizeram com você. Você tentou até se explicar, se justificar, mas o Senhor mandou você calar. O Senhor mandou você ficar em silêncio. E Ele falou para você, e está confirmando aqui, que quem te justifica é Ele. Imagina, meu amado e minha amada irmã, se José fosse se justificar a cada processo, a cada fase do processo que ele passou. Se ele começasse a se explicar muito, a se justificar muito, não. Nós não vemos nenhum versículo falando que José estava dando explicação, estava se justificando por todas as injustiças que ele viveu, desde dos seus irmãos até quando foi acusado de querer ter a mulher do seu senhor. Nós vemos o silêncio de José, porque quem justifica as nossas vidas é o Senhor. E tu sabes, aleluia, a alegria do Senhor é ver nós de posse de vitória diante daqueles que nos injustiçaram e disseram que Deus não era conosco. Deixa eu dizer algo a você. Está chegando o grande dia da tua vitória, do cenário ser mudado e transformado pelo poder de Deus na tua vida. Por isso, meu amado e minha amada irmã, esse vídeo é tão somente para te dizer, não desista, não pare de crer, porque tudo aquilo que Deus projetou para a tua vida vai acontecer. Vai acontecer. E você, nesse momento que está passando por esse processo, você tem que aproveitar cada instrução, cada fase desse processo, para você se sentir habilitado para assumir a grande posição que Deus vai te colocar. José precisava, ele não poderia passar de fase sem ser aprovado nas fases. Ele não poderia pular as fases, pular o processo, não. A posição que José tomou foi uma posição de honra. Foi um cargo a qual nem existia naquele tempo. O cargo foi criado exclusivamente para José. Sabe por quê? Deixa eu te falar algo. O Espírito Santo ministra ao meu coração. Porque o Senhor, quando Ele quer transformar a nossa vida, quando Ele quer mudar o cenário, Ele cria a existência, aquilo que não existe, para nos honrar. Tão somente foi criado um cargo de governador para José assumir. E se ele não tivesse passado por esse processo, ele não estaria habilitado, não ia ter sabedoria para conduzir, governar do jeito que Faraó viu nele a sabedoria. O que adianta, meu amado e minha amada irmã, olharem para nós e ver só o nosso externo, só a nossa apresentação externa, mas não vê em nós o que está dentro de nós, o nosso interno, aquilo que Deus ele vai derramando sobre as nossas vidas. Foi isso que Faraó viu em José. Quando o Faraó mandou chamar José, presta atenção,
Aleluia. A palavra do Senhor fala que ele prontamente se barbeou, se vestiu e foi se apresentar a Faraó. José estava bem apresentável, uma roupa apresentável, barbeado, estava ali apresentável a Faraó. Porém, se José não tivesse passado por todo esse processo de preparo para quando ele abria a boca, Faraó não vê a sabedoria nele, o entendimento, o conhecimento, ele não tinha sido governador. Percebes tu? Que o processo em que nós passamos é o Senhor nos moldando de dentro para fora, para que quando chega a oportunidade nas nossas vidas, para quando a oportunidade bate em nossa porta, nós estejamos preparados de dentro para fora. Tem pessoas que têm cuidado só do externo, mas não têm cuidado do seu interno. Tem pessoas que têm cuidado só da sua aparência, mas não têm cuidado das feridas que tem dentro. As feridas, aleluia, as mágoas, as decepções, os traumas, os medos, os anseios, tudo aquilo que faz com que abale o emocional do ser humano. Que vai adiantar, meu amado e minha amada irmã? Você está bem apresentável na igreja, na frente de seja lá quem for, está cuidando só do seu externo, da sua aparência bonitinha, mas o seu interior está totalmente destruído e devastado pelos traumas da vida. Deus está falando com você. Sabe por quê? Porque por esses dias você ficou abalado emocionalmente com algo do passado que ainda dói em você. E o Senhor aqui a te dizer, eu preciso curar você. Quem sabe só é isto que está faltando para a vitória chegar até você, para que você passe por esse processo e seja aprovado. Você cuidou muito do seu externo, mas esqueceu do seu interno. José, apesar de todo esse processo que ele passou, ele estava ali habilitado para assumir a posição de governador. Grande foi a honra na vida de José, mas ele estava preparado. Ele foi aprovado e ele viveu o pleno propósito de Deus para a vida dele. Deixa eu te dizer, está chegando o tempo de honra de Deus na tua vida. E esta palavra é um sinal para que você venha cuidar dos ajustes final para viver a honra de Deus. Presta atenção. Esta palavra é um sinal para que você venha cuidar dos ajustes final para viver a grande honra de Deus. O Senhor ele vai te dar um sinal por esses dias de uma oportunidade que vai vir mais na frente para a tua vida. Deus avisa, Deus dá sinal e nós precisamos estar atentos e preparados para receber esses sinais. Sabe quando Elias mandou seu moço olhar por 7 vezes? Na última vez ele disse o quê? Eu vi uma nuvem pequena como da mão de um homem. Elias entendeu o sinal e sabia que ali era um sinal, um pequeno sinal, mas era o suficiente para saber que uma grande chuva iria descer. Percebes, meu amado e minha amada irmã? Que essa palavra, que esse vídeo aqui venha para abrir o seu entendimento, para que você possa entender o que Deus está falando com você neste vídeo. Para que você não venha deixar passar a oportunidade. Para que esse processo não venha a ser prolongado mais do que já foi. Porque muitas das vezes você fica dando voltas e voltas no deserto. E Deus querendo tratar você de uma maneira diferente. E Deus querendo cuidar de você de uma maneira diferente. E Deus tratando você de uma maneira diferente, você não está entendendo. Você está levando a vida por levar. E não é desse jeito que Deus vai trabalhar. Não é dessa maneira que Deus quer fazer na tua vida. E você precisa entender o que Deus, Ele quer fazer. Deus, Ele quer te honrar. Mas você precisa estar preparado para essa honra. Para que não venha a ser desperdiçado tudo aquilo que Deus vai entregar a você. Preste atenção, meu amado e minha amada irmã.
Você precisa estar preparado para não desperdiçar o que o Senhor vai entregar a você. Aleluia! Será que você pode crer nessa palavra e colocar nos comentários com bastante fé? Está chegando o tempo de Deus e a grande honra virá na minha vida. Está chegando o tempo de Deus e a grande honra virá sobre a minha vida. E creia tão somente. E fica atento, porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele vai conduzir você e vai mostrar a você o que você tem que fazer. E olha, não perde tempo. Agarra a oportunidade, porque a grande honra de Deus chegou até você. Amém, meu amado, amém, minha amada. Porque para Deus nada é impossível. Deus te abençoe.